Bom dia. Vou falar um pouco aqui sobre essa parte do trabalho que ficou de analisarmos também, como meu colega analisou a questão mais da fotografia, nós vamos analisar também a questão do cinema e a perspectiva semiótica. E aí ele vai trabalhar como o cinema como uma forma de arte e comunicação, que também é uma forma de se analisar da história. O cinema como a arte que utiliza uma linguagem visual única e também pode contar histórias e transmitir significados. Ele vai dizer assim como a fotografia ou cinema é analisado por meio de uma abordagem semiótica, onde cada imagem e som se tornam signos e que podem comunicar imagens, isso é importante. Os elementos semióticos do cinema. Ele vai dizer que no cinema tem diferentes elementos visuais, como enquadramento, ângulos, câmera, iluminação, os sonoros, por exemplo, como diálogos, trilha sonora, etc., que interagem para criar uns significados complexos. Por isso, a produção do cinema tem que ser entendida em sua complexidade. Ele vai trabalhar também que o uso desses recursos cinematográficos como montagem, ritmo e edição, adicionando camadas adicionais à significativa e à narração histórica. Então, esse cinema ele tem todos esses elementos para nós compreendermos. O cinema também pode ser utilizado como uma representação da realidade. O cinema tem a capacidade de representar e ao mesmo tempo interpretar a realidade. Ele pode distorcer ou realçar aspectos da vida cotidiana, moldando a percepção do espectador, como se fosse a história ligada com narrativas, né? A história mais ligada à arte, e como as narrativas, através desses elementos citados acima, trabalham para criar uma nova forma de compreensão. Ele fala assim como a fotografia, a escolha do que é mostrado e como apresentado no cinema se envolve com decisões artísticas e culturais, que vai afetar diretamente a mensagem que é transmitida. Então não tem uma verdade única. Existem diversas narrativas do que vai ser contado. Que inicialmente é a parte da narrativa cinemática. A narrativa cinematográfica é construída a partir de uma série de imagens que envolvem movimento e que contam uma história. E essa narrativa é muitas vezes influenciada por estruturas culturais, sociais ou os interesses de quem está fazendo a edição, quem está trabalhando com o cinema. Existe também a questão dos estilos e gêneros cinematográficos. O estilo visual de um filme pode ser, por exemplo, influenciado por seu gênero, que por sua vez vai estabelecer expectativas sobre a narrativa e a representação das postagens. Os gêneros do cinema podem ser vários, né? Desde drama, comédia, terror, ficção, entre outros. Cada um vai possuir suas características específicas, que vão orientar como a gente recepciona e interpreta essas imagens semióticas cinematográficas. Então também as escolhas dos gêneros são motivadas por qual narrativa vai querer refletir. O cinema também é trabalhado dentro do texto como uma reflexão social. O cinema serve como um reflexo, então, da sociedade. Ele vai capturar questões sociais, políticas e culturais em um dado momento histórico e vai criar uma narrativa através desses elementos, desses gêneros, das escolhas que ele quer contar. Os filmes podem promover a discussão sobre temas contemporâneos, podem também atuar como uma forma de resistência, ou podem simplesmente reproduzir estereótipos e ideologias dominantes, que muitas vezes foi utilizado no decorrer do século XX e hoje também o cinema para reprodução de estereótipos e ideologias dominantes. A gente vê muito isso nas produções norte-americanas. Há a questão também do poder da imagem em movimento. O movimento do cinema traz uma dimensão adicional à comunicação visual, permitindo a exploração do tempo e do espaço de maneira que a fotografia estática não consegue. A manipulação do tempo através do cinema, com flashbacks, montagens e a criação de tensão através do ritmo de edição, são fundamentais para a construção de significados. E ainda também a questão da interpretação do público. Assim como a fotografia, a interpretação do filme é uma prática mediada por experiências individuais e coletivas do público. Isso quer dizer, cada pessoa, com as suas experiências individuais, pode interpretar produções cinematográficas históricas de acordo com suas próprias experiências. E também existe o trabalho coletivo, como aquele público que determinado parte social, camada social, pode interpretar a produção cinematográfica. A recepção então do filme vai ser influenciada por diversos fatores, como contexto cultural, histórico e social, que estão ligados mais à parte coletiva. O que significa que diferentes audiências podem interpretar o mesmo filme de maneiras totalmente diferentes. Ah, isso aí são elementos que ajudam e colaboram para compreendermos um pouco sobre as análises semióticas sobre o cinema. Essa análise também semiótica vai proporcionar as ferramentas que nós, historiadores, poderemos trazer com a análise de filmes e cinema,
que a gente pode revelar diversas camadas de significados com as imagens e sons que pode comunicar. Enriquece, né, nossa compreensão sobre as obras cinematográficas, porque também a gente pode criar diálogos sobre como essas narrativas moldam e refletem a sociedade. E eu acho que isso são elementos interessantes para analisar. Aí nós temos alguns exemplos, por exemplo, que eu acho que filmes que eu já assisti, que eu acho que são interessantes para analisarmos como foi construído. Um filme que eu gostei muito foi Parasita, de 2009, do diretor Bong Joon-ho, que ele utiliza essa linguagem visual e sonora para contar uma história de desigualdade social e luta de classe, refletindo questões contemporâneas dentro do contexto da Coreia do Sul, mas acho que mundial dentro das sociedades capitalistas. Então observa como ele utiliza essas narrativas em prol de não fazer camadas estereotipadas da sociedade, mas sim em levar o autor, a nós a refletirmos sobre a nossa própria sociedade. Nós temos elementos semióticos no cinema. Quando eu assisti O Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente vê aqueles camadas dramáticas, os ângulos, a parte de mostrar a grandiosidade da história, as iluminações, as partes sombrias para mostrar questões do mal, das regiões onde tinham guerra, como Mordor. Tudo isso é construção das narrativas para mostrar como existia uma cena de embate épico naquele momento. Então, a escolha do diretor por isso tudo mostra os elementos semióticos no cinema para mostrar o perigo, o desespero e a necessidade de salvação frente ao mal. A gente tem outros filmes também, né? Até a questão dos filmes de terror. Como eu lembro de assistir O Exorcista, no 1983, ele utiliza técnicas bem específicas, como iluminação baixa, os ângulos da câmera angustiantes, tudo isso para criar uma atmosfera de medo e tensão, algo mais intimista, mostrando o rosto. Então, esses elementos que são construídos aí mostram como, entre outros, né, poderíamos ter vários, mas como todos esses mostram como as escolhas de imagem, som, angulação vão criar novas narrativas, novos modos de interpretarmos a história. Nós temos vários filmes, demoraria até mais o vídeo, para contarmos quanto isso influencia na forma de compreendermos. Mas que o cinema, assim, é um meio válido para os historiadores trabalharem não como verdades únicas, mas meios e narrativas para compreendermos nosso passado e como foram escolhidas essas câmeras, essas ações, atores, histórias pelos editores e roteiristas para um determinado fim, seja criticar ou a manutenção de determinados estereótipos. Tá certo? Obrigado. Dando continuidade à exposição do tema História e Cinema, como apresentado no capítulo 15 do livro Novos Domínios da História, de Ciro Flammarion Cardoso e Nova ênfase, eu gostaria de destacar alguns pontos apresentados nesse capítulo, que é a prática, né, a preocupação sobre a relação entre história e cinema, não é algo tão novo assim como se pode pensar, e o autor fala também sobre as escolas de Frankfurt e a escola de Birmingham, que basicamente, em linhas gerais, ambas falam de maneiras diferentes sobre a intencionalidade por trás daquilo que é produzido e a interligação, né, entre aquilo que é produzido culturalmente. O autor também menciona a representação social do cinema, fala sobre algumas limitações, como por exemplo questões técnicas do cinema, da produção cinematográfica, limitações de tendência a superficializar ou a possibilidade de superficializar certos fatos históricos, reduzi-los e alterar muitos fatos, assim como também ser vista como uma fonte completamente fiel àquilo que aconteceu, né? Toda fonte histórica ela tem sua limitação, e o cinema também não poderia ser diferente. E ele também fala sobre o que ele denomina de circuito comunicacional, que trata também dessa interação entre as partes de uma produção cinematográfica e a interação entre o público e a produção. Ele fala também sobre a limitação do que é retratado na produção cinematográfica, quanto a se dizer pouco sobre a audiência que assistiu e a não falar também tanto sobre aquele que foi quem produziu
fala sobre essas especificidades que são inerentes à produção cinematográfica, né? E, por fim, ele fala também sobre a questão do gênero, né, que a produção deste modelo de representação artística, ele existe uma prática de se criar determinados modelos que são padronizados, são gêneros, então esses gêneros, às vezes a percepção daquele que está assistindo é diferente da idealização daquele que produziu, né? Em todas essas conceituações são apresentadas neste capítulo, né? E podemos concluir que o cinema é uma fonte histórica importante e que é necessário também se fazer uma visão, se ter uma visão crítica sobre aquilo que é produzido, né? E pode ser usado sim na forma de fazer historiográfico, de divulgação científica da história, embora exista certas limitações e restrições, né? Então essa seria a ideia central transmitida pelo autor, né? Que o uso pode ser feito sim, desde